Olá, você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Kresh, correspondente do IBEM Israel, para comentar sobre os principais assuntos da semana no país. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, seu comentário e, se não for inscrito, para se inscrever aqui em nosso canal do Instituto Brasil Israel no YouTube. Acabamos de bater 10 mil inscritos, queremos que esse número só aumente. Pedir para você também, se quiser ajudar o IB a dar continuidade a esse trabalho, para escanear esse QR Code, aqui na tela, com o seu celular, basta apontar a câmera, que vai te direcionar a um link para você ajudar o Instituto Brasil Israel a dar continuidade a esse e outros trabalhos. Dani, mais uma semana, né, de muitas agitadas em Israel. Queria já entrar aqui no primeiro assunto para comentar de uma tragédia, né? Acho que independente do que as investigações vão concluir, uma tragédia, enfim, pessoas morreram na situação de busca por alimentos, né, por ajuda humanitária, num comboio de ajuda humanitária em Gaza. Se você que está nos assistindo não sabe o que aconteceu, dezenas de palestinos morreram na madrugada de quarta para quinta-feira, quando recebiam ajuda humanitária no norte da faixa de Gaza. E aí, automaticamente, o suspeito, entre aspas, usual, claro, foi Israel, que novamente é acusado de ter matado pessoas deliberadamente. Assim que as imagens se circularam nas redes sociais, pessoas, veículos, instituições já atribuíram que Israel seria o perpetrador dessa violência, né, que aconteceu na faixa de Gaza. E, Dani, por que Israel automaticamente já vira réu nesse tipo de caso? Você tem alguma fonte concreta de dentro do exército que fale, né, que comprove que Israel de fato atirou contra esses cidadãos que iam atrás de ajuda humanitária, de alimento, né, de farinha, como algumas pessoas têm relatado nas redes sociais. E outra situação que aconteceu também é que logo em seguida, né, e pouco se falou nas redes sociais, nos veículos de imprensa, em outros espaços, que horas depois dessa situação que aconteceu na faixa de Gaza, houve um atentado terrorista contra judeus na Cisjordânia, né? O que aconteceu? O que as investigações são por essa situação? Bom, então, antes de tudo, eu queria tentar responder. É meio difícil. Tentar responder por que Israel é o suspeito usual, né? É aquela coisa que a gente fala, né? Sempre tem, sei lá, numa comunidade ou num bairro, alguém assalta alguém, ou tem algum tipo, né? Alguma coisa acontece, aí a polícia vai falar, pega aí os suspeitos usuais, né? E traz aqui. Então, pega sempre as mesmas pessoas que são, deve ter sido essa pessoa que fez. E é o que acontece com Israel. Qualquer coisa que acontece relacionada com palestinos, a culpa é de Israel imediatamente. Se Israel não dá ajuda humanitária, a culpa é de Israel, mesmo que essa ajuda humanitária é contra um grupo de pessoas liderado por um grupo terrorista que atacou Israel e cometeu o maior atentado terrorista da história per capita. Se Israel não dá ajuda humanitária para essas pessoas, que seu próprio governo não dá, né? Então Israel tem que mandar ajuda humanitária para os inimigos, né? Não me lembro de alguma história recente de que tem uma guerra e um exército dá ajuda humanitária para a população civil do país inimigo. Mas tudo bem. Aí, se Israel não manda ajuda humanitária, Israel é mau. Se Israel manda ajuda humanitária, não é o suficiente. E as pessoas estão passando fome por culpa de Israel. Não é de seu próprio governo que começou a guerra, não é de toda uma situação no Oriente Médio, um contexto, né, como se gosta de dizer, que levou a essa situação na faixa de Gaza. Não, a culpa é totalmente de Israel, só de Israel. E quando Israel manda ajuda humanitária a pedido mundial, a pedido dos Estados Unidos, e também moralmente, porque não quer que haja uma crise humanitária, né, de civis na faixa de Gaza, e já é culpado quando acontece um incidente. A guerra já dura mais de 150 dias. A ajuda humanitária entra em Gaza mais ou menos 135, acho que demorou 2 semanas para se organizar essa questão da entrada da ajuda humanitária. Em 135 dias, não falou nada, ninguém falou nada, não aconteceu nada, não houve nenhum incidente. Aí tem um dia que há um incidente de um estampido, um pisoteamento, as pessoas estavam em busca
da ajuda humanitária, e eu vou explicar por quê, que as pessoas estavam brigando para pegar a ajuda humanitária nos 38 caminhões que estavam entrando no norte da faixa de Gaza para levar essa ajuda humanitária. E aí a culpa é de Israel por ter deliberadamente matado e atirado nas pessoas que estavam recebendo ajuda humanitária. Quer dizer, sempre existe uma maneira, é muito fácil, né, para as pessoas que já a priori veem Israel de maneira enviesada e os soldados israelenses de maneira enviesada, principalmente no Brasil, um país onde a gente fala muito sobre isso, um país onde os militares são vistos de uma maneira específica. Agora, então, né, depois da era Bolsonaro, os militares são vistos como, sei lá, golpistas, como a gente teve ditadura militar, então, né, a ditadura é golpe, não sei o quê, e antes mesmo no começo da era Bolsonaro, ria-se muito dos militares, que eles ficam só pintando de branco árvores, enfim. Aqui em Israel não tem nada a ver. Tentar transpassar, importar para Israel, né, a maneira como se vê os militares é absurda. Aqui em Israel, o exército não tem nada a ver com isso no Brasil, o exército não é apolítico, o exército não é golpista, o exército não faz ditadura, o exército não é corrupto. O exército é um exército do povo, porque todas as pessoas de Israel com 18 anos, todas não, a gente já fala sobre isso lá num outro item que a gente tem hoje, passam no exército. Então, o exército é um exército do povo, não é uma elite ou uma instituição à parte que está querendo tomar o poder do país ou que está querendo não sei o quê. Então, enfim, mas botando isso um pouco à parte. Então, sempre essa visão de que os militares, né, porque estão armados, então são sempre os maus, né? Que é uma visão muito latino-americana também, né? Uma visão que eu não acho que nos Estados Unidos ou outros países que têm uma espécie de experiência com guerras recentes veem os militares dessa forma. No Brasil, que não tem guerra há 150 anos, militar é mau, né? O militar é corrupto, o militar não faz nada, o militar só quer golpe, o militar é de extrema direita. Em Israel, todo mundo é do exército, gente de direita, gente de esquerda. A maior parte dos chefes das Forças Armadas saíram depois, né, depois que foram dispensados, saíram das Forças Armadas, viraram, inclusive, líderes de esquerda. Yitzhak Rabin, a gente tem agora o Benny Gantz, Ehud Barak, todos esses são líderes de esquerda e foram chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Então, essa história de primeiro o suspeito usual é o soldado, o suspeito usual é o exército, é uma coisa que é impressionantemente incorporada na cultura, acho que latino-americana. Tá? Então, você vê, soldados estão lá envolvidos, e aí tem mortes de dezenas de pessoas. Foram soldados. Soldados foram lá e atiraram. Como você mesmo falou, não há nenhuma testemunha e nenhum testemunho de soldados abrindo fogo contra aquelas pessoas que estavam lá em busca de ajuda humanitária. Isso é uma coisa que vem no imaginário de maneira automática pelos preconceitos e os estereótipos que as pessoas têm em relação a Israel e ao exército israelense. Agora eu vou pedir para você botar uma imagem, uma foto de onde estavam as tropas israelenses durante o tal incidente. Tá vendo? Dá para ver aqui, né, que as tropas israelenses, dá para ver 3 ou 4 tanques, né, que estavam um pouco distantes, e a rota por onde passou a ajuda humanitária. Dá para ver um monte de caminhões, né, nessa linha vermelha aí. Né? Então, os tanques estavam longe, não estavam lá exatamente. Eu vou pedir para vocês botarem, para você botar também as imagens do que aconteceu. Não dá para ver muito bem, mas eu vou explicar logo em seguida as imagens. Que é de cima, né? Então, elas não explicam tudo, mas acho que dá uma ideia. Isso. Aqui você vê um grupo de pessoas, muita gente, parece formiguinha, né? Porque é um grupo grande de pessoas, tentando chegar tem um
caminhão no meio, né? As pessoas estão tá vendo? Tem vários caminhões e as pessoas subindo nos caminhões para tentar pegar ajuda humanitária. E nessa subida nos caminhões, isso foi às 4h30 da manhã, né? Então as pessoas estavam lá desesperadas, subindo nos caminhões que não são do exército israelense, não. Caminhões privados, inclusive com motoristas palestinos ou internacionais ou israelenses, aquelas empresas privadas que estavam levando mantimentos para Gaza. E as pessoas foram lá e subiram em cima desses caminhões desesperados para buscar ajuda, essa ajuda humanitária. Não é só farinha, tem um monte de coisa que entra. Esse especificamente foram 38 caminhões, mas em geral são 120 por dia. E aí, nesse estampido dessas pessoas todas correndo desesperadamente, ou tentando roubar, tentando saquear os caminhões, na verdade, dezenas morreram no estampido, morreram uma em cima da outra. A gente conhece essas histórias de quando tem uma multidão que vai correndo e aí não consegue respirar, a pessoa está não sei o que e morre, né? Pisoteada. Alguns caminhões, inclusive, tentaram dar marcha ré, tentaram sair correndo e atropelaram as pessoas. Ó, tá vendo? Tem um caminhão que está tentando sair, aí atropela as pessoas. Então, o que aconteceu foi isso. Fora isso, no meio dessa confusão, tinham pessoas armadas no meio, não eram soldados. A gente viu onde os soldados estavam, aqueles tanques longe, tá? Pessoas dentro da multidão que estão armadas, algumas, principalmente algumas que são do Hamas, que estavam lá, armadas, atiraram nas pessoas que estavam lá. Então, a gente não sabe quantas pessoas morreram baleadas por esses gunmen, né? Esses homens armados que estavam no meio da multidão, palestinos, né? A gente não sabe quantas pessoas foram atropeladas, quantas foram pisoteadas, tá? Agora, o que aconteceu em relação ao Exército foi que algum grupo, eram milhares de pessoas, né? Eram algumas milhares de pessoas, começaram a se aproximar de um dos tanques que estava mais próximo, correndo em direção. A gente não sabe se eles estavam correndo em direção para pedir ajuda, ou se eles estavam correndo em direção para atacar os soldados, se eles estavam correndo em direção para quê? Mas eles começaram a correr em direção, e os soldados, como é de praxe em qualquer forças armadas do mundo, como manda as regras de guerra, tá? Os soldados atiraram para cima e falaram no alto-falante: não se aproximem, atiraram para cima. Fizeram isso algumas vezes, como é de praxe. E aí, quando algumas pessoas começaram a se aproximar mais perto, os soldados sentiram que eles estavam em perigo, e não é besteira. 800 soldados morreram na faixa de Gaza, ou a partir de 7 de outubro, cerca de 800 soldados morreram, e mais 5 mil, ou mais cerca de 5 mil soldados estão sendo tratados por perder um braço, uma perna, um olho, está em coma. Quer dizer, então você tem aí um histórico dos últimos 5 meses de soldados sendo feridos e mortos. Então, esses soldados que estavam no tanque mais próximo atiraram para cima, falaram: não se aproxima. Enquanto eles começaram a se aproximar mais, alguns deles, você viu que não era o foco eram os dois caminhões, né? Alguns começaram a se aproximar e os soldados atiraram, então, na parte mais baixa do corpo, nas pernas, que é como de praxe, pelas vezes da guerra, os soldados têm que fazer para não matar as pessoas. Você atira nas pernas, quando você se sente ameaçado, a pessoa é baleada na perna, não corre mais e você pode ir embora, mas você não matou a pessoa. Então, segundo o porta-voz do Exército disse preliminarmente, o que aconteceu é que entre 8 e 10 pessoas foram baleadas nas pernas. Não morreram, os soldados não mataram. E, pelo contrário, os soldados saíram com o tanque, se afastaram com o tanque. Aí alguém pode falar nesse meu relato que absurdo. Tá bom, não matou, tá? Mas saiu, não foi ajudar os palestinos. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. As pessoas que querem culpar Israel por tudo vão culpar da maneira que elas quiserem. Israel não ajudou, ou primeiro Israel matou. Não matou? Então não ajudou. Então não fez. Gente, a gente está numa situação de guerra. Durante uma guerra, coisas horríveis acontecem. Nesse caso, o objetivo de Israel era... Esses tanques estavam lá para fazer a segurança do comboio. O Israel nem entrega a comida. Os tanques estão lá para fazer a segurança, justamente para evitar coisas como aconteceram nessa madrugada, e não conseguiram evitar, que não venha uma turba e queiram roubar
a ajuda humanitária. Mas, em geral, o que, na verdade, agora provavelmente vai mudar, né? Porque a gente sempre... As coisas vão mudando de acordo com a realidade, né? Porque até agora o medo desses caminhões, dessas empresas privadas que mandam a ajuda humanitária ou dos militares que fazem segurança desses caminhões, né? É que o Hamas sequestrasse esses caminhões para pegar ajuda humanitária só para eles, que é o que o Hamas tem feito desde que começou a ajuda humanitária. Metade da ajuda humanitária não chega ao povo. E não é à toa que o povo está desesperado e está com um perigo de fome, então não sei o quê, porque o Hamas pega essa ajuda humanitária, pelo menos metade, e ou manda essa comida para seus próprios combatentes e líderes, ou vende no mercado negro a 10 vezes o valor. Tá? Então, as pessoas estavam lá, milhares de pessoas, para tentar pegar coisa nos caminhões, porque eles estavam com medo que essa comida não chegasse a eles. E por que eles estavam com medo que essa comida não chegasse a eles? Porque o Hamas rouba. Quer dizer, então, a culpa aí é de quem? A culpa é de Israel, que não manda ajuda humanitária? E a ajuda humanitária, inclusive, foi acordada com o Egito, com o Catar, com os Estados Unidos, com uma cláusula que diria que essa ajuda não vai para o Hamas. O Hamas não pode pegar essa ajuda humanitária e desviar, como fez nos últimos 18 anos, com todo o dinheiro e toda a ajuda humanitária que recebeu da Europa, do Brasil, de sei lá quem. O Hamas sempre desvia, né, a ajuda humanitária. A gente sabe quantos túneis foram construídos com dinheiro que deveria ir para escolas, né, e para comida. Então, por que essas milhares de pessoas estavam lá e desesperadas, querendo pular em cima do caminhão, e aí teve o estampido e morreram dezenas? Por quê? Porque eles queriam chegar antes do Hamas roubar os caminhões. Isso foi 4h30 da manhã. Quer dizer, então, a partir de agora, Israel, já falando com essa questão da ajuda humanitária, a ideia agora é, de repente, tentar mandar ajuda humanitária por... não sei se vai ajudar. Enfim, está uma discussão de como que vai ajudar, se manda pelo ar, se manda em alguns lugares específicos, onde não sabe que o Hamas não está. Não sei. É muito difícil. Como é que você vai passar ajuda humanitária, né, no caso de Israel, para o seu próprio pro território inimigo, enquanto que o inimigo que comanda, que é o Hamas, ainda existe. Está lá, está comandando, e quando não está comandando, tem pessoas armadas que ainda fazem parte do Hamas, que atiram nas pessoas que querem pegar aquela ajuda humanitária, e eles querem pegar a ajuda humanitária só para eles, o Hamas. Então, essa é a situação. É uma situação, como sempre, quando a gente olha um pouquinho mais próximo do que está acontecendo, a gente vê a complexidade. Essa coisa de que foi Israel que matou, e coitados não sei o quê, tal, é uma superficialidade e uma falta de visão complexa do que realmente acontece, que é fácil. Você está no sofá da sua casa, tá? Aí você fala assim, dezenas de palestinos morreram, mais de 100 palestinos morreram. Esses soldados israelenses foram lá e mataram todo mundo que estava lá na fila, tadinhos, buscando ajuda humanitária. Não foi nada disso. É uma situação super complexa. Super, super, super complexa. Ninguém em Israel está feliz, nenhum soldado israelense fica tirando a esmo em pessoas que estão lá esperando ajuda humanitária. Pelo contrário, Israel que está mandando ajuda humanitária. Qual é a razão? Qual é a lógica de você manda ajuda humanitária e mata a pessoa que está pegando ajuda humanitária? Qual é a razão disso? Qual é a lógica? Né? Então, a gente vê imediatamente, e aí é o que eu digo, né? A gente lembra daquele hospital El Ali, né, que aconteceu em 27 de outubro, que a Jihad Islâmica Palestina, um outro grupo radical palestino, jihadista palestino, jogou uns foguetes contra Israel de dentro de Gaza, perto de um hospital. Um dos foguetes falhou, caiu dentro do estacionamento do hospital. Em 5 minutos já estava na Al Jazeera, na BBC, na CNN, que Israel que jogou um míssil no hospital e matou 500 pessoas. Eu não consigo entender como em 5 minutos você já consegue contabilizar 500 mortos. Como? E já, obviamente, o suspeito usual é que Israel mandou um míssil lá, matou todo mundo dentro do hospital. E Israel foi demonizado por dias, até que a BBC pedisse desculpas, depois Israel teve que provar que não foi nada disso, e com imagens, com não sei o quê, que dizer que não atacamos o hospital, né?
Mas até que né, a CNN, BBC, eles se desculpem pelas coisas que eles escrevem, e se você entrar na CNN, até agora na CNN está Israel matou centenas de palestinos, tá, não sei quem, né? As pessoas no mundo acham que é verdade. E aí, depois de algumas semanas, né, quando está óbvio que não foi o que aconteceu, tá não sei o quê, aí vai, não pede desculpas, né? Porque vai que a imprensa não vai nunca pedir desculpa, a gente errou, não. Não fala, a gente errou de coisas pequenininhas, a gente errou, a camisa era amarela, não era vermelha, né? Nunca vai falar desculpem Israel por demonizar vocês no mundo e acusar o exército israelense de matar deliberadamente civis, né? Quer dizer, então, é a mesma coisa, é o mesmo caso que aconteceu com o tal do hospital, acontecendo de novo, as pessoas não têm memória. A memória é curta, as pessoas cometem o mesmo erro uma vez atrás da outra. Então, imediatamente, pouquinhas horas depois de 4h30 da manhã, já estava em todos os grandes, obviamente, Al Jazeera e BBC e CNN também, que os soldados israelenses abriram fogo contra palestinos que estavam buscando ajuda humanitária. E no Brasil, todo mundo comprou. Todo mundo comprou e acredita piamente, porque, claro, é óbvio, pelo estereótipo do israelense malvado e belicoso, que só quer matar, faz maior sentido. Então, é óbvio, faz parte, entra na história, na narrativa que você já tem, né? Então, para quê? Para que pensar duas vezes? Será que foi isso que aconteceu? Não sei o quê. Não. Quer dizer, então, é muito triste, é trágico o que está acontecendo com a demonização de Israel pelo mundo, com esse conflito que Israel não começou, com o atentado terrorista moderno maior per capita que já aconteceu na história, com Israel tentando o máximo possível lidar com a situação numa guerra para a qual foi provocado, tentando o máximo possível não matar civis, e o mundo todo acredita nos números inflados que o Hamas, né, que o Hamas, inclusive, realmente é muito, muito, muito fidedigno, né? O Hamas é uma tentativa, ignorar a complexidade, é o que eu sempre digo. A complexidade aqui é tudo complexo e tudo cheio de nuance. A superficialidade e o maniqueísmo aqui é burrice. Então, eu sugiro e peço para que quem seja maniqueísta e que acredite em estereótipos e pense rapidamente no suspeito usual, para que dê um passo para trás, respire fundo e pense se realmente não há uma certa nuance em tudo que está acontecendo nessa questão tão complicada que é o conflito entre israelense e palestino. E além de toda essa complexidade, né, Dani, no conflito, no que acontece em ambos os lados, o que se vê, em particular nas redes sociais, né, é as pessoas pegando essa situação trágica, independente do número de mortos, do que aconteceu, para incentivar discurso de ódio, antissemita, estereótipo, né, disso que você traz, do israelense mal, sabe, de caracterizações antissemitas clássicas, né, de uma situação que é trágica, pessoas morreram buscando ajuda humanitária e você não precisa fazer disso um fla-flu, né, uma torcida, um clássico de futebol ali, para demonizar um país e um povo que é tão complexo, que é tão plural, como o IB sempre vem falando aqui, você sempre vem falando, né, Dani? E você até trouxe nas edições do Expresso anteriores, de situações disso, de que o próprio Exército de Israel tem protocolos internos, né? De como lidar e de como prevenir, inclusive de como punir, né? Não só tem protocolos internos, existe uma unidade jurídica que ninguém no Exército faz alguma coisa que não... sem falar com a unidade jurídica, a gente pode fazer isso pelas leis da guerra, para não sei o que, quer dizer, é uma coisa que tem uma tentativa, eu não sei se na Segunda Guerra Mundial os aliados tinham uma unidade jurídica junto, entendeu? Porque provavelmente diria que não pode jogar bomba atômica em Hiroshima, né? Mas olha só, eu acabei esquecendo de falar, porque eu falei tanto, do atentado que aconteceu em Eli, logo em seguida, que ninguém deu a menor bola, né? Aqui é um jogo de números, né? Foram só 2 israelenses que foram mortos, só 2 judeus que foram mortos, e no caso da faixa de Gaza foram dezenas, então obviamente, quem tem mais mortos é o que tem razão, né?
é o que tem razão, é que moralmente tem razão, né? E o que tem menos mortos é mal. Mas, nesse caso, foi 3 terroristas que vieram com a intenção de matar pessoas num posto de gasolina. Tudo bem que é dentro da Cisjordânia, que esses caras são colonos, mas são pessoas, né? As pessoas que moram na Cisjordânia, judeus que moram em colônias na Cisjordânia, são pessoas. Eu acho que não merecem morrer porque são colonos, né? A não ser, se você acha isso, desculpa. Então, as pessoas estavam lá, era um cara de 57 anos, com 3 filhos, estavam lá, parou o carro dele num posto de gasolina, tinha pegado um menino de 16 anos para dar carona, e veio 3 palestinos, terroristas, você pode chamar de terroristas, até porque eles mesmos se chamavam assim, e vieram com a intenção de matar. Quer dizer, nesse caso, a intenção de matar, as pessoas que dizem, não sou a favor dos palestinos, falam assim, não, eles querem matar porque eles estão passando muito sofrimento. Um deles era um membro da polícia palestina, não está passando fome, não está desempregado, né? É ódio mesmo, ódio fundamentalista, ódio por um outro grupo, né? Que aí você chega mais próxima talvez né, o que é um genocídio, né? Quando você tem um ódio específico contra um grupo de pessoas e intencionalmente vai lá matar. Então, esses 3 caras vieram intencionalmente mataram 2 pessoas dentro de um carro. Eu acho que 2 tinham um cara no restaurante próximo que tinha uma arma, foi lá e conseguiu matar 2 deles, ou um deles, e o terceiro, não sei se fugiu. Mas o que importa é que os soldados israelenses abriram fogo contra civis palestinos que estavam em busca de ajuda humanitária, e ninguém, como você falou, vê com facilidade o fato de que é uma tragédia que está acontecendo com civis palestinos na faixa de Gaza. Mas aí a gente passa naquela questão da intenção, né? Quer dizer, qual dos 2 lados tem a intenção de matar o outro, né? Então, no final das contas, Israel acaba sendo vítima de seu próprio sucesso de morrer menos, né? Quer dizer, no fato, Israel morreu menos, então é o mal, né? Então Israel acaba sendo vítima do próprio sucesso de conseguir proteger seus cidadãos. Bom, vamos passar para o próximo item, que eu já estou falando bastante aqui. Situação triste, delicada, e a gente vai trazer aqui, né, Dani, nas próximas edições do Expresso, aqui no site do IB, em todas as redes sociais, atualizações e, enfim, né, soluções, respostas, né, de acordo com o que for surgindo aí dos veículos oficiais, de investigações independentes. É isso, né? Não existe respostas simples para situações complexas, e me admira muito, né? Como você falou aí, quem já sai, foi isso, foi tal coisa, não sei o quê. Tal. As pessoas já sabem, em 2 segundos, depois de ler o manchete de uma coisa, já sabem tudo. As pessoas são realmente super inteligentes e especialistas. Ótimo. Exatamente. E entrando no segundo assunto aqui, Dani, da nossa edição, um assunto triste também, lamentável, que ativistas de extrema-direita israelenses tentaram invadir Gaza. Dezenas de ativistas de extrema-direita conseguiram entrar no território de Gaza na tarde de quinta-feira e ficar por algum tempo por lá, encenando a construção de um novo assentamento na região. Eles foram presos e vão ser julgados. E quem são eles e o que eles querem, né? Tem inclusive vídeos, né? A gente vai passar aqui desses manifestantes ofendendo soldados, atacando soldados, assim, com xingamentos, palavras de baixo calão. Qual que é a intenção desses ativistas? Antes de você botar os vídeos, eu vou dar uma explicação um pouco antes da gente ver os vídeos, que é o seguinte. Primeiro, eu quero falar o básico, o lulante, né? O básico é o seguinte: Israel é uma democracia, tem gente de extrema-direita, tem gente de extrema-esquerda, tem gente de centro, como em qualquer país. O Brasil sabe muito bem disso, teve Bolsonaro como presidente, Estados Unidos teve o Trump, então você tem gente que é nazista nos Estados Unidos, neonazista, no Brasil também, tem gente que é super da paz e hippie e de extrema-esquerda e a favor das minorias. Você tem gente de todos os tipos. Israel não é diferente, Israel não é um país homogêneo, tem gente de tudo e é uma democracia. Então, também tem gente de extrema-direita em Israel.
que faz coisas que nós consideramos absurdas. E esse é um exemplo, tá, dessas coisas. Não é todos os israelenses, não é um modelo dos israelenses, não é um exemplo de todos os israelenses são assim, que é, na verdade, o que as pessoas costumam fazer quando vem esse tipo de coisa, esse tipo de exceção, e já, né, acham que todo mundo é igual. É que nem pegar a manifestação na Paulista que teve agora com o Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, e dizer, todos os brasileiros são assim. Eu acho que qualquer brasileiro que não quer a volta do Bolsonaro ou do bolsonarismo vai ficar ofendido se for chamado de bolsonarista, porque alguém de fora viu um vídeo do que aconteceu na Paulista, né? Então, por favor, novamente, use um pouco a massa cinzenta aqui. Então, esses caras, eles são de um grupo chamado Nahalá, que é um grupo de ex-colonos que moravam na Cisjordânia ou que são apoiadores, moravam na faixa de Gaza, ou são apoiadores, ou são extremistas. Alguns são colonos na Cisjordânia, outros nem são colonos. Colonos são israelenses que moram na Cisjordânia, que é um território em disputa, né? Um território que é almejado pelos palestinos para fazer o seu Estado independente, e tem israelenses que moram lá e não são... o lugar que eles moram são chamados de assentamentos e não são consenso dos israelenses. Pelo contrário, a maior parte dos israelenses é contra que existem esses assentamentos, esses colonos, mas é tudo muito complicado, novamente complexo. Então, algumas pessoas de extrema-direita que apoiam esse tipo de assentamentos, né? Aí eu tenho vontade de explicar, né, por que apoiam, mas eu não vou deixar, porque a gente não tem tempo. Estão vendo a guerra em Gaza, como há uma oportunidade de voltar a fazer assentamentos israelenses na faixa de Gaza. Lembrando que Israel se retirou unilateralmente da faixa de Gaza em 2005, tá? Tirou todos os 21 assentamentos israelenses que tinham lá, mais de 10 mil pessoas, ou cerca de 10 mil pessoas, e tiraram todas as bases militares da faixa de Gaza em 2005, meio que numa, olha, vocês queriam que a gente fosse embora, então a gente vai embora, a gente está tirando todos os nossos cidadãos que moram aqui há décadas, inclusive foi traumático para muitos deles, a maioria deles foram tirados à força pelos soldados israelenses, para que Israel não controle mais, não ocupe mais a faixa de Gaza. Então, Israel não ocupa a faixa de Gaza desde 2005 e não há a menor intenção, nem oficial, nem extraoficial, do governo israelense de reocupar e de voltar para a faixa de Gaza. Não há nenhuma intenção aí, não tem nada na faixa de Gaza que, para o governo israelense, ou para os israelenses em geral, né? A grande maioria dos israelenses não tem petróleo, não tem nenhum tipo de sal mineral, não tem gás, não tem nada lá. Então, não é além de ser um lugar pequenininho, não tem expansionista. Então, não há a menor intenção de Israel de reocupar a faixa de Gaza, principalmente porque moram 2 milhões de palestinos lá. Só que esses caras, eles vivem num outro mundo, né? Eles vivem num mundo bíblico, num mundo meio de ilusões e ideias que são, enfim, da bolha deles, né? E eles estão vendo essa guerra em Gaza e que a maior parte dos palestinos de Gaza agora, nesse momento, estão no sul da faixa de Gaza e falam, oba, não tem palestinos aqui no norte, vamos fazer de novo colônia. E eles estão tentando, eles fizeram até uma conferência em janeiro, a gente falou sobre isso, né? Uma conferência que até, de maneira vergonhosa, 11 ministros dos 37 do governo foram lá, mas que, obviamente, é considerado uma coisa ilusória, utópica, isso não vai acontecer. Não é o primeiro-ministro Netanyahu já falou, não vamos reocupar Gaza, não vai ter novas colônias em Gaza. Então, só que esses caras, eles querem muito, tá? Então, alguns deles estão fazendo plantão na fronteira, principalmente na fronteira norte, perto da entrada de Erez, no cruzamento de Erez, e alguns jovens, sei lá, devem ter 16, 17 anos, conseguiram entrar na faixa de Gaza, entraram uns 500 metros, falaram, oba, estamos aqui de novo, e vamos fazer, encenaram, fizeram lá uma alvenaria lá, colocaram uma mezuzá, né, que é aquela coisa que os judeus colocam na porta, estamos fazendo um novo assentamento aqui, uma nova colônia, não sei o que, e imediatamente foram presos e foram devolvidos para Israel e vão ser julgados, tá? Por desacato à autoridade, por desacato aos soldados e também porque é proibido para israelenses entrarem
nesses territórios. É proibido para os israelenses entrarem na faixa de Gaza e em vários lugares da Cisjordânia. Israel não quer. Vai que esses caras entram lá e vem o cara do Hamas e sequestra eles. Tá? Então, não pode entrar. Né? Então, esses caras são extremos, eles têm uma visão que não é a visão da grande maioria dos israelenses e dos judeus do mundo também, mas eles existem. A gente não pode ignorar que eles existem. Eles existem, tem que lidar com eles e tem que entender que talvez seja impossível mudar a ideia deles. Eles são assim. Como é que você vai mudar a ideia de um bolsonarista raiz? Sabe? Os caras têm uma visão que, para eles, Bolsonaro ganhou. E pronto, então eles têm todas as provas. Então, que a urna é uma fraude, né? Que a urna é uma fraude. uma... Então, esses caras vivem numa espécie de bolha desse tipo. Eles têm uma narrativa de história que é essa narrativa. Então, eles acham que nós temos direito, nós, judeus, temos direito de ir para morar na faixa de Gaza porque na Bíblia estava escrito que teve não sei o quê. Tá? Quer dizer, então, é absurdo, aqui todo mundo acha um absurdo, e agora, dito tudo isso, quero mostrar os vídeos. Ah, não. Esse, então, pode botar, mas espera um minutinho. Esse é um dos colonos que entrou, e ele fala, a fronteira está atrás de nós, estamos dentro de Gaza, e não sei o quê. E aí ele fala, pai, obrigada, pai. Parece uma coisa evangélica, né? Obrigada, pai. Né? Pai, Deus, né? Vamos ver. גדר עזה מאחורינו, רואים באופק את נתיב העשרה, והתיישבות יהודית לפנינו. עזה תהיה יהודית, זה הניצחון של עם ישראל. עזה שייכת לעם ישראל. גדר עזה מאחורינו. O cara fala, a fronteira está atrás de mim, estamos aqui, vamos construir, e mostra essa encenação. Agora mostra o outro, não sei, são 3 vídeos, eu errei. São 3 vídeos. O segundo... isso é aquele que o cara fala, pai, não sei o quê. איזה כיף לנו. כולם הולכים לחזור לפה בקרוב, הולכים לחזור לגוש קטיף, הולכים לבנות כאן פי 4 ממה שיישובים שהיה כאן. פי 10, הכל יהיה שלנו. זה החורבות. לא יישאר מזה כלום. אנחנו כאן, אבא תודה. אבא, אנחנו כאן, אבא, איזה מטורף. אנחנו בעזה. בואו כולם אלינו, זה מטורף, כולם רוצים, גם החיילים שמפנים אותנו הם באמת רוצים להיות פה, הכל בסדר, כולם איתנו, חבר'ה מטורף, חבר'ה... Eles falam, né? Dá para ver que tem uns soldados, né? E o cara fala, estamos aqui, não sei o quê. Aí no final ele fala, esses soldados que estão tirando a gente daqui, que já é os soldados tirando eles de lá. Esses soldados, eles não sabem, mas eles também querem vir morar aqui. Esses soldados ficam né? Então, aí o terceiro vídeo é os caras lá, um malucão lá gritando com um soldado, coitado, que não pode reagir, né? Ele não pode reagir. Tem 2 aí. Ele chama o soldado de nazista. Você é um nazista. Vocês não estão deixando a gente ganhar em Gaza. Chama o soldado de nazista. מי זה? תראה את הכלבים שיוצאים. מי? De ver que esse cara especificamente não bate muito bem, né? Mas essa é a realidade também em Israel. É um país, como já falei, que tem gente de todo tipo, como qualquer outro país. Israel não é uma exceção em meio aos países. Tem gente rica, tem gente pobre, tem gente na cadeia, tem gente inteligente, tem gente burro. Conheço muito israelense burro. Conheço muito israelense pobre, entendeu? Então, tem tudo aqui nesse país, inclusive essas pessoas que são, ao meu ver, perigosas também, né, para a imagem de Israel no exterior, mas perigosas internamente também, e que Israel tem que lidar com elas, mas que elas não vão desaparecer. Nenhum país tem toda a população super legal. Tá? É ilusório. Mas é uma coisa que obviamente, é enfatizada por quem já odeia Israel e né, vai dizer que isso aí é a intenção do governo israelense. As pessoas vão achar, né, que todo israelense é assim, que todo cidadão de Israel defende o reassentamento, né, a construção de novas colônias em Gaza, sendo que tem inúmeras pesquisas internas, né, Dani, que mostram que a maioria da população de Israel é contra a construção. Não, a maioria, a grande maioria. Né? Inclusive, não se pensava nisso
Era absolutamente impensável falar nisso antes de 7 de outubro. Não existia, não estava no debate de ninguém, entendeu? Então, são pessoas que estão tentando levantar um movimento aí que é ilusório, né? Cenas lamentáveis, né, Dani? E, enfim, a gente espera que essas pessoas sejam punidas aí, como você falou, foram presas, vão ser julgadas, e que esse tipo de situação aí, que coloca em risco a integridade física também dessas pessoas, né? Já tem mais de 120 israelenses que ainda permanecem em Gaza sequestrados pelo Hamas, enfim, 134. 134, né? E, enfim, é uma loucura total. E entrando no terceiro e último assunto, que é a ameaça do ministro de Defesa, o Yoav Gallant, pode derrubar o governo de Netanyahu. O ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant, fez uma declaração na noite da última quarta-feira, que é, na verdade, um ultimato que ele deu aos partidos ultra-ortodoxos para que aceitem que jovens haredinos, né, jovens ortodoxos, sirvam no exército de Israel como o resto da população judaica, né? A gente vem acompanhando aqui desde a época das manifestações, que é uma discussão que está presente, né, dentro da sociedade israelense, e queria saber, Dani, como que essa discussão, como que esse debate específico, né, desse tema pode derrubar o governo de Netanyahu? Existe aqui, nesse momento, toda uma discussão sobre o governo de Netanyahu. A grande maioria dos israelenses não gostaria de ver o Netanyahu continuando no poder. A última pesquisa deu conta de que entre o Netanyahu... Esse é o Yoav Gallant, daqui a pouco eu vou falar dele, é o ministro da Defesa. Mas entre o Netanyahu e o Benny Gantz, né, que é um líder também agora de centro-esquerdo, de centro, 27, só 27% entre os israelenses, se fosse entre os dois, só 27% gostariam que Netanyahu continuasse. Isso quer dizer que 73% não gostariam que Netanyahu continuasse como primeiro-ministro. E há outros tipos de pesquisa, algo em torno de 75%, 80% da população não gostariam que Netanyahu continuasse como primeiro-ministro por vários motivos, e não é pelos motivos que as pessoas que são contra Israel dizem, não é porque o Netanyahu começou a guerra, e o que o Netanyahu, se não tivesse Netanyahu, não tinha guerra. O Netanyahu não é o Vladimir Putin, já falei isso várias vezes, não é ele que manda em tudo que acontece, inclusive o exército tem todo um gabinete de guerra com pessoas que decidem profissionalmente as coisas, não é tudo decisão do Netanyahu, né? Na verdade não é nada decisão única só do Netanyahu. Ele, claro, tem decisões como primeiro-ministro, mas não nessa questão militar, menos, né? Agora, o Yoav Gallant, que é esse ministro da Defesa que a gente mostrou, ele deu um passo que pode simbolizar realmente, finalmente, o fim desse governo, que tem como membros 2 partidos de extrema-direita, 2 partidos realmente radicais de direita, que a gente falou, né, que tem o ministro da Segurança Interna, que é o Itamar Ben-Gvir, tem o ministro da Economia, que é o Bezalel Smotrich, que são líderes de extrema-direita, que a maioria dos israelenses abomina, realmente, principalmente no contato do Ben-Gvir, e que, obviamente, quem odeia Israel enfatiza, como se eles fossem um exemplo, como se eles fossem representantes do povo inteiro, né? São representantes no momento em que são parte do governo, mas é um governo de coalizão, tem que ter. Aqui é parlamentarismo, tá? Não é presidencialismo. É que nem dizer que o centrão do Congresso brasileiro representa todos os brasileiros. Representa no momento que está no Congresso, mas você se sente representado por algumas figuras que estão lá, que são senadores ou deputados, que são absurdos e ridículos? Você não se sente representado por eles, eles estão lá, tudo bem, democracia, mas isso não quer dizer que você concorde com o que eles falam ou se sentem representados por eles. É a mesma coisa que acontece com o Itamar Ben-Gvir. E esse cara, o Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa, ele então falou, ele deu um ultimato, uma espécie de ultimato, dizendo o seguinte: eu só vou aprovar uma nova lei de alistamento militar se essa nova lei for acordada por todos os membros da coalizão do governo. E a coalizão do governo, nesse momento, inclui o Benny Gantz, que é o líder desse partido de centro, chamado Campo Nacional, que é um cara super moderado, de centro até centro-esquerda, que hoje em dia ganharia as eleições, se as eleições fossem hoje, e que é um cara que abomina o Netanyahu, abomina o Ben-Gvir, mas que está dentro da coalizão, aceitou fazer parte da coalizão, depois que começou a guerra, em 7 de outubro, 8 de outubro,
porque justamente ele queria balancear esses partidos de extrema-direita. Então, ele falou, eu vou entrar para salvar, para que esses caras da extrema-direita não tenham tanta influência. Né? Então, ele, o próprio Gantz, faz parte do gabinete de guerra, e esses de extrema-direita, o Ben-Gvir e Smotrich, nem fazem parte do gabinete de guerra. E foi, na verdade, que uma coisa que o Netanyahu até gostou, prefere que esses extremistas não estejam no gabinete de guerra e tenha um cara que foi ex-chefe das Forças Armadas, como é o Benny Gantz. Então, ele falou, né, o Yoav Gallant, que também foi ex-chefe das Forças Armadas, falou, eu só vou aceitar uma nova lei de alistamento militar se o Benny Gantz concordar também. E aí, por que isso é um ultimato? Porque o Benny Gantz é a favor do alistamento militar de todos os israelenses, incluindo aí os ultra-ortodoxos, que hoje não se alistam, tá? E os árabes israelenses também, que hoje a grande parte não se alista, muitos sim, mas grande parte não se alista. Tá? E ele falou, inclusive o próprio Benny Gantz disse que ele quer, né, passar uma lei dizendo que todos os jovens de 18 anos, principalmente depois da guerra, precisam ou se alistar para o exército, né, que eles podem ser combatentes ou não combatentes. No exército você tem vários tipos de posições, não precisa ser combatente, mas tem que se alinhar para o exército, ou você tem que se alistar para uma coisa chamada o Serviço Nacional, que é uma coisa paralela ao exército, que é como se fosse serviço comunitário. Enquanto você tem os soldados que estão lá lutando por 2 anos, 3 anos, no caso de homens, a pessoa que não quer fazer parte do exército, porque não quer pegar em armas, não sei o quê, ele por 3 anos, ou talvez menos, vai fazer tipo serviço comunitário, vai ir para hospitais, para escolas, ajudar e tal, não sei o quê. Tá? Então, seria como se ele estivesse dando o mesmo tempo dele em prol do país. Tudo bem, não vai pegar em armas, mas ele vai estar lá também dando o seu tempo. Porque o que acontece? Esses jovens israelenses de 18 anos que vão para o exército, eles param tudo, não vão para a universidade. Né? Aqui no Brasil é fácil, o cara com 18 anos lá passa o vestibular, com 21 anos o cara já está... Já tem o diploma de advogado. Aqui os caras parou a vida. Inclusive, gente que é cantor, que é atleta, que é não sei o quê, por 3 anos para a vida, para a carreira, para ele dar a sua parte, né, em prol do país. Por que os ultra-ortodoxos não podem continuar a vida normalmente? Por que os árabes israelenses, que têm todos os direitos e deveres, deveriam ter todos os deveres, que os israelenses são tratados plenamente igualmente, com todos os direitos, por que eles também não podem dar sua parte para o país, mesmo que seja através de serviço comunitário? Né? Então, o que o Benny Gantz quer fazer é isso. Que, na verdade, há décadas, os ultra-ortodoxos, principalmente, não vou falar dos árabes nesse caso, não, que é mais uma questão dos ultra-ortodoxos, dizem não. Nós, ultra-ortodoxos, 12% da população, nossos jovens, eles vão só estudar a Bíblia, vão estudar a Torá. Ficam estudar a Torá, não precisa fazer nada, não, porque, primeiro, nós não acreditamos no Estado de Israel enquanto Estado, porque, para nós, o Estado de Israel só vai existir quando o Messias vier, né? Tem toda uma questão religiosa aí, a gente tem que entender que a gente está falando de um grupo extremamente religioso, que poderia ser tratado como uma seita em algum país, tá? E eles acham que os seus jovens têm que estudar a Torá. Eles acham, inclusive, piamente, e eu não vou discutir, também não estou fazendo juízo de valor nesse sentido, eu tenho minhas opiniões, e elas meio que são claras, mas essas pessoas acham que estão salvando o povo judeu, ou salvando Israel, através da reza, através que eles estão rezando, ou que estão estudando a Torá. E o governo israelense disse, não, tudo bem, pode rezar, pode estudar a Torá, mas isso não quer dizer que por 3 anos você não possa fazer serviço comunitário. Não precisa pegar em armas, tá? Mas você vai dar o seu tempo para o país, assim como os seus irmãos seculares ou religiosos não ultra-ortodoxos fazem. Você quer todos os direitos do país, então você tem que cumprir todos os deveres do país também. E os ultra-ortodoxos não querem, eles não querem, principalmente as ashkenazitas, os sefaraditas estão um pouco mais abertos para isso. E há 15 anos, existe um impasse de leis relacionadas a isso. Inclusive, eu fiz um artigo para o IB, que foi publicado na semana passada, com todas essas leis, se vocês quiserem saber um pouco mais detalhado, o que aconteceu nos últimos 15, 20 anos, ou desde o começo de Israel, na verdade, eu detalhei nesse meu artigo. E a última lei mais recente diz o seguinte: se não houver uma lei específica
sobre essa questão do alistamento, a partir de 1º de abril de 2024, estamos falando a partir de daqui a um mês, todos os ultra-ortodoxos, Haredim, vão ter que servir no Exército, ou fazer esse serviço nacional. E todos os árabes israelenses também. Quer dizer, existe... a Suprema Corte de Israel falou o seguinte, a gente tem aqui uma base de igualdade entre os cidadãos do país. Se os jovens seculares e judeus seculares e religiosos não ortodoxos, não ultra-ortodoxos, cumprem seu dever para com o país de serviço militar ou de serviço comunitário, né, que chama Serviço Nacional, todos os jovens de 18 anos têm que fazer, porque tem que ser igual. Você não pode dizer, esse grupo aqui não faz, aquele grupo ali faz. Não pode, tem que ser igual. É uma base, já não tem uma Constituição, mas tem uma lei básica em Israel, que é uma espécie de lei constitucional, que diz isso, todos os cidadãos têm que ser iguais, tratados igualmente. Então, novamente voltando agora para o começo, o que o Yoav Gallant deu de ultimato é o seguinte, eu só vou aceitar fazer uma nova lei de alistamento militar que evite que, a partir de 1º de abril, todos os ultra-ortodoxos que não foram se alistar vão ser presos, porque eles estão, na verdade, sendo traidores, né? Como é que se fala não sei como é que fala em português. Desertores? Desertores, tá? E podem ser presos. Se vocês querem uma lei que vocês não sejam presos a partir de 1º de abril, então vocês têm que aceitar que seus jovens, ou pelo menos parte deles, ou pelo menos durante algum tempo, um ano, vamos negociar isso, que esses jovens ultra-ortodoxos vão, sim, dar a sua parte para o fardo nacional, que os israelenses falam de netel, de fardo nacional, o fardo de ter que lutar em guerras. A gente tem agora mais de 800 soldados mortos, nenhum deles é ultra-ortodoxo, e os ultra-ortodoxos estão em casa. Tá? Os pais de ultra-ortodoxos não estão de noite, de jovens de 18, 19 anos ultra-ortodoxos, não estão preocupados de noite sem dormir, porque seus filhos podem morrer na faixa de Gaza. Então, isso é o cúmulo de não ter igualdade no país. Né? Então, isso pressiona muito os partidos ultra-ortodoxos que estão no governo a aceitarem uma solução negociada para que não sejam presos a partir de 1º de abril. Se eles não aceitarem e falarem, não aceito, eles podem sair do governo. Sair do governo, o governo Netanyahu cai. Tá? Então, esse é o ultimato que pode realmente levar ao fim do governo Netanyahu, se partidos ultra-ortodoxos não aceitarem negociar uma lei definitiva que faça com que eles levem o fardo dessa questão militar que todos os jovens, né, seculares e ultra-ortodoxos e não ultra-ortodoxos levam em Israel e quiserem continuar a não servir no alistamento militar, porque não acreditam, não gostam, porque acham que tem que rezar e tal. Né? Eu estou falando aqui de uma maneira irônica e um pouco sarcástica, mas é um assunto complexo, é um assunto complicado, e eu sei que existe aí muita complexidade também. Não estou fazendo troça de nenhum, inclusive dos ultra-ortodoxos, eles têm as ideias deles, eles têm os motivos deles, mas existe aí uma base muito clara de equalidade, né, de igualdade entre os cidadãos no país, que se quiserem todos os direitos, também tem que ter todos os deveres. Exatamente. Com isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição aqui do Expresso Israel. Obrigado a você que nos acompanhou até o final do programa. Quero pedir para deixar o seu like aqui no vídeo, o seu comentário e a sua inscrição aqui no canal do IB no YouTube. Se possível, ajudar o Instituto Brasil Israel a dar continuidade a esse e outros trabalhos, escaneando esse QR Code aqui do lado direito, do lado esquerdo da tela, que aqui para mim aparece o direito. Dani, muito obrigado. Mais uma semana cheia aí, com muitas questões, e na próxima sexta-feira estamos de volta. Obrigada a todos que chegaram até o fim, e a gente se vê na semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.